de doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença. Dia de doar, vem participar, você pode ser a diferença. De coração em coração, de doação em doação, de coração em coração, de doação em doação. E nesse clima de doação, a gente inicia esse bate-papo de hoje, que é uma conversa com você, aluno, você, professor, que está aí do outro lado. Mas eu, professora Tayana, não venho sozinha conversar com vocês, é claro. Eu trouxe juntamente comigo o professor Mauro, que está aqui para bater esse papo comigo Olá, hoje. professora Tayana, vamos falar de fazer a diferença. Que bacana, que aula legal, viu? Muitas coisas legais vêm nessa aula. Sim, uma atitude solidária, então, o tema dessa aula que nós vamos comentar sobre solidariedade, ações sociais. O que isso tem a ver com língua portuguesa? Fique aí ligadinho que você vai saber já já. Então, vamos aí já aos objetivos e as habilidades da aula de hoje. Eu vou pedir para o professor Mauro ler para a gente. Claro, o objetivo da aula: compreender situações de uso de diferentes gêneros textuais e utilizar estratégias de argumentação a partir das atividades do caderno do aluno. Habilidades: analisar a eficácia da proposta e da solução para o problema e identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas com entrevistas, discussões e debates, televisivo, em sala de aula, em redes sociais, etc., entre outros, e se posicionar frente a eles. Então, apesar de termos aí um tema social, a gente vai trabalhar habilidades através desse tema. E vamos também já saber os conteúdos de hoje, que é uma pesquisa, 3 coisas que eu quero melhorar no mundo, que é do jornal do Joca. Como vocês viram aí, eu dei um spoiler já da questão da doação, dos movimentos que são feitos e que foram publicados aí no jornal do Joca. Estratégia de diálogo democrático e coletivo e as etapas de pesquisa. Mas agora eu queria saber, até mesmo do professor Mauro. Claro, pergunta. Nesse momento aí de pandemia, nesse momento difícil, né, em que muitos perderam bens materiais, até diminuição de salários, a gente tem uma gama de questões que vem acontecendo na sociedade. O que você tem pensado, assim, num momento como esse, o que poderia ser uma atitude solidária, em qualquer aspecto, professor Mauro? Pode ficar Uma livre para responder. solidária, olha, falar com as pessoas. Por exemplo, a minha mãe, ela tem muita dificuldade, porque ela tem que ficar sozinha, uma senhora de idade, né? Então, e ela escuta muito pouco a mim, porque santo de casa não faz milagre, né? Então, eu peço para os meus amigos ligarem para ela, para convencê-la a comer alguma coisa, a ficar em casa. Então, ou seja, e eu fiz a mesma coisa com meus amigos. Eu ligo para as mães deles: olha, é o Mauro, e aí? Fica em casa, aguenta aí, a pandemia, paciência, está acontecendo um problema no mundo. Então, sempre quando uma pessoa de fora liga, nossa, está preocupada comigo. E preocupado de verdade, né? Então, é que você traz, né, professor Mauro, a questão do diálogo, muito próprio nesse momento. Então, diálogo, conversar, se importar. Convencimento, se importar, mostrar através do diálogo já é uma atitude solidária. E aí o professor Mauro trouxe até a questão da família, né? Da questão da família também. Exatamente. E aí eu fico pensando nesse adolescente que está aí do outro lado, né? O que é uma atitude solidária para você? E será que o seu amigo de classe, talvez você já assista, né, a essa aula, o seu amigo já tenha voltado, a gente já esteja aí no ensino híbrido, que a gente está caminhando para isso, um aluno veio, o outro não veio, aquele seu colega de sala que sumiu, o que será que tem acontecido com ele? E o que nós temos visto, professor Mauro, é que os adolescentes se preocupam, sim, com ações solidárias, se preocupam com o outro, têm empatia pelo outro, e ações solidárias têm sido movidas aí por esses alunos. Que bacana, é bem legal. E dos pequenos detalhes, né? Desde ajudar a explicar, entender uma questão da aula, até mesmo telefonar, passar aquela mensagem, né? Ô, cadê você? Não te vejo há muito tempo, né? Aparece. É verdade. Então, no mínimo que seja, você pensa que não está fazendo uma ação solidária, às vezes você mandar um WhatsApp para o seu colega, saber o que aconteceu, né? Saber se ele fez atividade, por que ele não fez, ou por que ele não apareceu na escola, isso já é uma atitude solidária. E aí é cada um fazendo a sua parte. Então, todos nós somos responsáveis, sim, né? Ainda mais em um momento tão complicado como esse. E vamos também, professor Mauro, conhecer aí 3 coisas que eu quero mudar no mundo, que foi uma pesquisa feita
pelo Jornal do Joca. Então, o Jornal do Joca, eu até indico para professores e alunos que acompanhem esse jornal, porque tem aí reportagens, notícias bem voltadas para o público da idade de vocês, os alunos aí que estão nos acompanhando. Então, vamos a essa pesquisa. A pesquisa feita pelo Jornal do Joca, em parceria com o Dia de Doar Kids e o Joca, lançou a seguinte pergunta para crianças e jovens com idade entre 5 a 18 anos. Quais são as 3 coisas que eu quero melhorar no mundo? Foram 450 participantes de todo o Brasil e até no exterior. Vamos conferir, então, o resultado dessa pesquisa, professor Mauro? Nas 3 coisas que queremos mudar no mundo? Que bacana, quero ver. Vamos lá, então. Ao resultado da pesquisa, nós vamos na tela. 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. Acabar com a violência, assaltos, brigas, crimes. Então, 7,3 dos alunos que responderam essa, né? É isso que eles querem acabar, no mundo, né? melhorar no mundo. Mais saúde para todos, melhorar a saúde, 6,8%. Caramba, melhorar a saúde. Melhorar a educação e o direito de estudar, 6,8% também. Rolou um empate aí. Acabar com a desigualdade social, importantíssimo, 6,3%. E acabar com o coronavírus, 5,8%. E tem mais. Acabar com a fome, 5,2%. Mais empatia, compaixão, amor ao próximo, 4,6%. Mais solidariedade, 4,3%. Acabar com o racismo, 4,2%. Menos poluição da água e do ar, né? 4,2%. Então, a gente vê aí que o adolescente ele se preocupa com vários temas, né? Dentre a fome, a questão também da empatia, né? Mais empatia, compaixão, amor ao próximo. Então, a gente vê que esses resultados mostram como tem estado aí a cabeça dos nossos adolescentes. Vocês podem conferir mais sobre essa reportagem no Jornal do Joca, porque eu deixei aí com os professores, vocês podem até acessar, ler juntamente com os colegas, para ter mais acesso a essas informações. Vamos agora ao caderno do aluno, porque vocês têm aí do 9º ano, lendo as informações a seguir. A escola arrecada alimentos não perecíveis para a montagem de cestas básicas. A doação será feita a um lar de idosos. Alunos do 9º ano da escola Juno Maria fizeram uma campanha de arrecadação de brinquedos. Todo o material será doado a crianças da comunidade em que a escola está situada. Após pesquisa realizada na comunidade escolar, alunos da escola Ana Maria detectaram a necessidade de dar início a um grêmio estudantil. O grupo do 9º ano, após verificar a quantidade de alimento jogado fora pelos colegas da escola, desenvolveu a campanha "Pegar alimento para jogar fora fere o direito de quem está com fome". Gente, o que há em comum entre essas ações que foram citadas, né? Nós temos várias ações que falam aí de um mesmo tema. O que há em comum entre elas? Eu acho que a gente já deu um spoiler, né? Qual a relação entre elas, né? Verdade. Vocês vão responder aí juntamente com os professores, vão comentar, né, argumentar, debater, fazer uma roda de conversa, às vezes, né? Parece o óbvio, mas não é tão óbvio. Às vezes encontram outras conexões que surgem, né, ao longo do debate. Bem legal isso. Verdade. Tem mais uma questão. Qual trecho, nós colocamos 4 trechos aí, qual trecho não segue a mesma linha social dos demais e por quê? Então, esse é um desafio que vocês têm para fazer aí com o professor de vocês, discutir as ações sociais, qual tem a ver, qual trecho não tem. Foge um pouquinho, né? Isso, foge um pouquinho. Vocês têm aí 15 minutos para conversar sobre esse assunto com o professor. Então, vocês vão dar uma paradinha no vídeo agora, vão comentar com o professor, 15 minutos para realizar essa atividade, e a gente volta para terminar esse diálogo de hoje. E agora que vocês discutiram aí com os professores... Nossa, fiquei curioso para saber o que eles conversaram. Para saber o que eles estão conversando, Nossa. né, professor Mauro? E aí, quantas ações? Se vocês entrarem, né, no site Dia de Doar, vocês vão ver cada ação de adolescente, professor Mauro.
Tem bastante. Eu vi, eu E é fui bem lá, legal. dei uma olhada e são ações assim incríveis, ajudando hospitais, recolhendo cestas básicas. Coisa simples, né? Sim. E que gera um impacto enorme, bem E gera um bacana. impacto enorme, né? Inclusive, na escola que eu estava, assim, começou a pandemia, foram várias cestas básicas, nós fizemos essa doação, tudo começou com alunos falando, não foram alunos, foram pessoas no Face que eu vi falando, R$ 50 é muito pouco para comprar uma cesta básica, mas você não sabe da necessidade daquela pessoa. Se você pegar, juntar aí com a galera R$ 50, comprar alguma coisa para ajudar alguém, vai fazer muita diferença. Bastante. E foi o que a gente fez lá na escola. E depois eu quero saber o que vocês vão fazer ou já estão fazendo na escola de vocês, né? Porque Por favor. deve estar tendo muita ação social. Agora vamos para a questão, né, gente? Ficou uma Mais questão uma? pendente na Opa, aula. verdade. Qual trecho não segue a mesma linha social dos demais? Porque a gente sabia que todos falavam sobre questões sociais e esse tinha aí um trecho que não a falava. primeira pergunta foi mais tranquila, né? Sim, e essa? Qual que verdade. foge um pouquinho? Agora qual que foge? Vamos lá, a ele então a resposta. Após pesquisa realizada na comunidade escolar, alunos da escola Ana Maria detectaram a necessidade de dar início a um grêmio estudantil. Então, essa aí não foge um atende pouquinho, muito não a questão atende. social. Grêmio estudantil é importante, é discussão, né, professor Mauro? Claro, mas estão falando de outro assunto. Sim, mas o Grêmio Estudantil ele pode trabalhar questões sociais? Sim, mas não necessariamente. Outras questões, outras demandas. Que Né? são mais ligadas à vida cotidiana na escola, né? Então tem outras funções, mas também pode abarcar, né? Verdade. E aí eu acredito que vocês já conversaram bastante em grupo, mas nós vamos refletir em situações de como construir espaços de fala e tomada de decisão coletiva. Porque se nós estamos falando de uma ação social, nós estamos falando de algo coletivo, que você não pode levantar um e ir para lá, o outro para o outro lado, e não, por falta de diálogo, a ação não é concluída ou não alcança como deveria alcançar. Né? Como abrir momentos dentro da escola, dentro dos grupos, dentro da sala de aula, para conversar, né? Escutar, né? E aquela escutativa, você ouvir as pessoas com atenção, você poder falar também em ambientes seguros, onde todo mundo pode falar e ser compreendido. Como criar isso, né? Sim, né? Que o debate não é briga, né? Mas é diálogo, onde todo mundo possa participar dentro do seu potencial e alcançar uma pessoa ou com diálogo ou com uma ação social mesmo de levar alimento até aquela pessoa, enfim. Há várias formas de fazer isso. E eu quero incentivar você a fazer isso nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu sei que você quer fazer alguma coisa. Vamos lá, a decisão. Então, como faremos a campanha solidária? Né? Que tema daremos a ela? Escuta do grupo, nós vamos escutar todo mundo primeiro, experiências do que deram certo, né? Então, cada um compartilhar o que foi feito, para o outro, para dar ideias. Pesquisa. Então, vocês podem entrar lá no site Dia de Doar, dar uma olhada sobre o que está acontecendo. Através de pesquisa também, o que eles precisam, ir na comunidade, pesquisar pelo WhatsApp mesmo. Como nós vamos conseguir chegar a essa decisão? Quais são as reais necessidades? Então, do que eles precisam? Como podemos ajudar? Né? Então, como fazer a pesquisa? Se a gente partir para a questão da pesquisa, a gente precisa pensar como que nós vamos fazer essa pesquisa? Como que eu vou identificar o que está acontecendo? Vamos lá. Como fazer, hein, professor Mauro? Como buscar, né, encontrar o problema, desenvolver esse problema, como buscar o ambiente ideal para você poder organizar tudo isso. Verdade. Então, tem algumas dicas ali para vocês. Tá. Vamos lá. Como fazer a pesquisa? Determinação do público que será entrevistado. Então, tem que buscar isso, né? Tem que buscar entrevistar as pessoas. Quantidade de pessoas. Eu vou sair entrevistando todo mundo? Mas, por favor, né? Eu posso pegar ali 50 pessoas, selecionar. Né? E por que entrevistar aquelas pessoas? Exatamente. Entrevista pessoal. Claro. E outra coisa, entrevista não é você sentar com aquela relação de perguntas enormes. Não, conversar com a pessoa, né? E a pessoa se abre muito mais, você acaba aprendendo muito mais do que apenas seguir um roteiro pré-estabelecido. Como nós vamos fazer? Uma enquete eletrônica com auxílio de ferramentas digitais, Google Forms, e eu indico também o Kialo, que é uma ótima ferramenta para os professores usarem com os alunos e os alunos simultaneamente, se quiserem usar. Nesse momento de distanciamento, a enquete por telefone é uma ótima ideia, né? Também, verdade, enquete por telefone. Vamos aí, como expor os resultados dessa pesquisa? Uma vez que eu fiz, eu guardei os dados, como que eu vou expor esses dados? Eu posso construir um painel que mostre o ranking de respostas, quantificando-as logo à frente dos temas e montando gráficos, entre outras possibilidades.
Como elaborar a campanha? De posse do resultado da pesquisa, o que eu posso fazer, então? O tema dessa campanha, que a gente já discutiu lá no começo, vocês já devem ter quando iniciam o diálogo. O tipo de campanha, arrecadação de produtos, conscientização, como o professor Mauro falou, entre outras possibilidades Claro, que tem vão muita surgir coisa dentro da escola, fora da escola, muita coisa pode na ser feita. conversa. Como elaborar a campanha de posse do resultado, né? Então, as regras de convivência que são muito importantes a serem cumpridas para a execução do trabalho. A criação de um cartaz de divulgação que possua também imagens. Porque a linguagem visual é muito importante, né? Como divulgar. Após a criação do cartaz de divulgação, escolher o meio em que a informação circulará. O mural da escola, em um local que possa ser visto pela comunidade, por exemplo, né? Blogs ou redes sociais, já que nós estamos numa situação híbrida também, onde alunos às vezes não têm acesso à escola. E agora é a sua vez. Vou pedir para o professor Mauro indicar a tarefa para vocês fazerem aí. Com prazer. Agora é a sua vez. Após verificar as necessidades de minha comunidade, é preciso criar campanhas de conscientização e ajuda comunitária. Comece escolhendo o tema. Escolha o veículo de comunicação e o gênero textual. Organize o grupo de forma a descrever as funções de cada componente. Determine metas e prazos, isso é importantíssimo, metas e prazos para que tudo esteja pronto. Sugerimos que a divulgação, em caso de materiais visuais, seja feita de forma impressa e digital, né? O mundo hoje é digital. Procure doadores próximos. Então, gente, esse momento, né, é com vocês. Vou pedir para vocês compartilharem as ações conosco. Eu tenho certeza que já tem ações sendo feitas em cada escola. Vocês podem mandar para a gente, compartilhar e colocar a tag, né, eu no CMSP, leitura CMSP, ou língua portuguesa CMSP, _EM, para a gente conseguir acompanhar. Compartilha com a gente, eu quero ver esse diálogo. E vocês vão agora aí sentar, conversar com os professores para começar a pensar em estratégias de atitudes e de campanhas solidárias nas escolas, porque é um momento, é necessário. E esses alunos têm uma energia que eu invejo. Nada é Mauro. impossível, das mais Verdade. simples às mais complexas, é sempre uma possibilidade de, no mínimo, conhecer pessoas e também fazer o bem. Bem legal. Gente, então eu aguardo aí as atividades de vocês. Vocês terão 10 minutos e depois a gente só vai dar um tchauzinho para vocês e conta com a participação de vocês, gente. E agora, após esse pequeno diálogo, eu acredito que vocês já tenham ideias para compartilhar. Eu já quero agradecer a sua participação do professor Mauro. Muito obrigado, professora, por me convidar para essa aula. Obrigada mesmo, professor Mauro. E a gente se encontra aí nas próximas aulas, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.